Bom, pessoal, eu estou aqui com o professor Davi Canieto. Ele tem o mestrado dele pelo ITA na área de mecatrônica. Ele trabalhou em várias empresas há quase 30 anos na área de automação, de mecatrônica, em telemetria. Ele trabalhou na Atos, ele foi desenvolvedor e chefe de desenvolvimento da Atos, uma empresa nacional na área de PLC. Depois a Atos foi comprada pela Schneider Electric. Ele foi também pesquisador e desenvolvedor da Schneider Electric. Trabalhou aqui no Brasil, trabalhou em conjunto com o pessoal na França, lá na França. A sua grande experiência na área de telemetria vai nos ajudar no entendimento dessa questão que é importante para a área de medidas elétricas. Professor Davi, obrigado pela tua presença aqui, e a gente gostaria que você colocasse a sua experiência e o seu conhecimento, principalmente o que é importante a gente saber na área de telemetria, o que você pode nos dar um panorama geral sobre isso. Ok, professor Alaor, primeiro eu agradeço pelo convite de poder estar participando e contribuindo com alguma coisa do que eu sei, pouco que eu sei sobre o assunto. É um assunto deveras vasto, e não dá para ninguém dizer, conheço tudo sobre o assunto. Tá? Então, a gente conhece sempre um pouco do assunto, e esse pouco a gente tenta contribuir com alunos, etc., para poder formar o novo profissional que a gente daqui a pouco está aposentando e deixando alguém no nosso lugar, quer seja na área do desenvolvimento, quer seja na área da aplicação desses dispositivos, tá, equipamentos, seja lá a área de atuação que tiver. Isso é um ciclo normal, né? Como você comentou, tenho uma experiência grande, comecei com desenvolvimento de CLPs, e nos últimos anos de trabalho, trabalhei também nessa parte de telemetria, onde eu podia abordar alguns sistemas diferentes, algumas situações diferentes, com nichos diferentes, tá? Pesquisei, trabalhei principalmente em 2 nichos, mas são N o número de aplicações disponíveis para isso. Primeiro, eu queria tentar falar um pouquinho sobre o que é telemetria. É uma palavra que a gente ouve bastante, principalmente hoje em dia, quando a gente fala em internet das coisas, ou IoT. É um ponto assim que vem bastante à nossa mente, e eles estão bem interligados. Tá? A telemetria não é nada mais, nada menos do que a aquisição, o armazenamento e a transmissão de dados remotos para um sistema informatizado. Perfeito. Vamos frisar bem, dados remotos. Tá? Isso quer dizer o quê? Eu estou aquisitando dados num lugar que pode ser distante ou não, onde eu estou armazenando esses dados e transmitindo esses dados para algum lugar. Provavelmente um servidor, mas vale pensar que não passam de dados. E, como nós sabemos hoje, existe análise de dados, engenharia de dados, especialistas em tratamento de dados, tá? Dados sem ter um tratamento não servem para nada, absolutamente nada, ok? Então, a telemetria não é somente essa parte da aquisição, armazenamento e a transmissão desses dados. Eu tenho que ter um tratamento dessas informações depois. Senão, eu simplesmente tenho uma massa de informações que não servem para nada. É a mesma coisa que você abrir uma planilha ou onde tem um gráfico com uma tendência sobre a bolsa de valores, por exemplo. Você vai olhar aquilo lá, é um monte de informações, só que se você não souber analisar e o que fazer com aquelas informações, é um monte de informações só, são dados. Para que serve? Não faço ideia, tá? São apenas informações. Então, tem que existir esse tratamento de dados, tá? Então, são 2 fases onde nós podemos abordar a questão da telemetria. Toda essa parte de aquisição, armazenamento, e quando eu digo armazenamento, porque nós podemos ter um armazenamento local da informação, só depois transmitir. Isso a gente consegue fazer o quê? Uma economia baseada na transmissão. Porque a transmissão de dados, a gente tem diversos tipos, mas a gente paga por quantidade de informação, por tempo que eu estou utilizando. Tá? Então, se eu conseguir compactar essas informações para depois enviar, eu consigo minimizar o meu custo com relação a isso também. Então, tudo que a gente aborda hoje em dia tem o fator custo que está por trás. Então, existem N soluções, algumas mais ou menos custosas. Então, tudo isso é levado em conta na hora de você fazer a análise de um sistema. Tá? Mas isso é um outro assunto, a gente não vai abordar isso hoje. Tá? Então, hoje a gente vai abordar mais sobre essa parte de aquisição, tá? E um pouquinho falar sobre como é feita o porquê que é feita essa análise dos dados. Tá? Então, após essa transmissão dos dados,
para um servidor que seja, esse servidor vai estar rodando o quê? Um sistema que vai, então, transformar os dados em informações para poder ser monitoradas. Essas informações é que serão monitoradas aí por alguém que tenha experiência no assunto, tá? Ou o próprio sistema pode ser inteligente e ele avaliar aquelas informações e ele mesmo gerar alarmes para operadores para que eles possam estar intervindo no local onde foi feita a aquisição daquelas informações. Então, é possível, através da telemetria, eu agir no campo, receber as informações, tratar aquelas informações num certo tempo e fazer uma atuação, por exemplo, estou lendo a corrente de um motor, através de um TC, mando esses dados para o meu sistema, que está lá no local, ele trata esses dados ali no local, envia para mim, e aí se tiver alguma coisa que eu preciso olhar, ou se tiver um relé digital desse lado do sistema, ele pode mandar um comando de volta para o meu sistema. É viável isso na telemetria? Sim, é possível. Tá? Depende do tipo de sistema que você está utilizando. No que? Eu estou tratando um sistema de telemetria, normalmente é um sistema sem fiação. Digo sem fiação na parte da comunicação. Okay? É óbvio que meus sensores que estão ligados nesse equipamento, ou pode ser um único equipamento que tem o sensor e a comunicação acoplada, tudo num único bloco, tá? Então não tem fiação, não tem nada. Esse equipamento ele não tem nenhum fio na comunicação. Então, sempre preocupa, quando a gente fala de uma comunicação sem fiação, o que é? Ou um controle local. Essa informação que eu estou transmitindo do meu equipamento, tá? do meu sistema para o equipamento, ela pode não chegar. Entendo. Tá? Então, você sempre tem que ter um protocolo confiável, né, digamos assim, onde você enviou a informação e ele vai te responder, a informação foi recebida, tá ok, tá? Isso é mais oneroso, tá? Porque eu tenho que enviar uma informação, o meu equipamento vai receber e vai mandar uma resposta para mim. Isso tem um tempo envolvido. Se for uma coisa crítica, é complicado você fazer alguma coisa assim, tá? Porque pode, além do delay que existe, pode não chegar o comando por um problema de comunicação. Então, algumas coisas críticas não convém que sejam feitas via um telecomando, mas sim ter uma inteligência local para que ela execute essas tomadas de decisão, tá? Que seriam inerentes ao processo, à segurança do processo. Okay? É claro que se é um comando, deixa eu melhorar meu fator de potência, por exemplo, atuar nesse sentido, que caso não aconteça, não vai prejudicar meu sistema, simplesmente eu vou estar consumindo mais ou menos, tá? Então aí não teria problema nenhum. Okay? Porque você está mandando um comando que ele não é emergencial, não é assim, extremamente necessário para o sistema poder continuar operando sem riscos. Então, na telemetria, você tem que tomar muito cuidado com isso. Comandos que você possa enviar que poderão ou não ser acatados porque não chegou. Simplesmente não chegou. O nível de sinal do equipamento naquele instante, por condições climáticas, satélites, seja lá o que for, tá? Ele está muito fraco. A gente conhece isso, sabe que quem tem celular, todo mundo tem um celular, sabe que tem lugares, dependendo da hora do dia ou do dia da semana, o sinal está mais forte, está mais fraco, e isso pode ser um empecilho, tá? Então, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, mas é possível, sim. Então podemos dividir em dois sistemas, de maneira geral, de maneira mais didática. Sistemas de telemetria que precisam ter uma atuação direta no processo, ou seja, emergenciais, então ele simplesmente só manda dados, seria isso? E um que você pode, eventualmente, gerar comandos se ele não for emergencial, se não cair questões de segurança, né, que não tem problemas de falha que possam ser graves. Né? Então, sistemas de falha segura é unidirecional, pode-se dizer assim. Sistemas que não cairiam na questão de falha segura podem ser bidirecionais. Seria correto colocar dessa forma? Sim, podemos avaliar dessa forma. Sim. Perfeito. Qual a abrangência que nós temos da utilização da telemetria? O que nós podemos fazer com a telemetria? Que exemplos você poderia dar, principalmente para a área de elétrica, de aplicações de telemetria? Ok. Antes disso, tá? Só comentar mais uma coisinha, tá? Eu não cheguei a dizer, mas, por exemplo, a telemetria, como eu falei, isso normalmente é sem um fio, a parte de comunicação. Então, normalmente é usado um sinal de celular, rádio, satélite, Perfeito. mas pode também ter um cabeamento, tá? Mas, normalmente,
são sinais sem cabeamento. Tá? Então, são alguns dos exemplos que a gente pode usar, de tipos de conexão. A telemetria você pode utilizar em praticamente qualquer área que você possa imaginar ou pensar. Tá? Por exemplo, você tem tanques e silos. Tá? Então, você tem um silo lá com grãos e, através da telemetria, esses grãos, esse silo de grãos, ele está sendo utilizado. Então, você pode estar usando a telemetria para estar verificando o estoque, tá? Ou seja, o volume que eu tenho dentro daquele silo. Perfeito. E suprir automaticamente de acordo com as regras estipuladas. Então, eu tenho um nível de segurança mínimo que para minha produção não parar. Então, a partir daquele instante, ele gera um sinal, tá? Manda um comando, manda uma informação, ou simplesmente não está mandando nem essa informação, ele está mandando de tempos em tempos qual que é o nível daquele silo. E quando chegar a informação no sistema, o sistema vai avaliar. Não, chegou num ponto onde eu preciso fazer a ordem para o meu fornecedor estar entregando mais produto. Perfeito. Um tanque pressurizado, por exemplo, você tem um equipamento que está monitorando, por exemplo, volume e pressão, por exemplo, do oxigênio. Vamos imaginar a gente ter problemas, não foi por conta dessa... Foram outros problemas, tá? Por exemplo, falta de oxigênio, tanque de oxigênio. Vamos supor que tem hospitais, e eles têm esse tipo de sistema, tá? Então ele tem tanques gigantes de oxigênio para suprir todo o hospital. Então você tem que ficar monitorando o volume e pressão daquele tanque para saber a quantidade de oxigênio que você tem disponível, a pressão que está aquele tanque. Aqui, quando tiver num volume mínimo, também possa ser efetuada a carga de oxigênio naquele tanque. Tá? E tem que ser mantida uma certa pressão, etc. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado. Quem vai avaliar? Pode ser um sistema local? Pode. Mas quando der algum problema, ele vai ter que mandar um alarme para algum lugar. Ou você simplesmente manda em tempo real. Quando eu digo tempo real, não precisa ser todo instante. Você pode programar cada meia hora, cada 1 hora, 2 horas. Depende de como eu consumo naquele local. Você pode programar o tempo, a periodicidade na qual você vai estar encaminhando as informações para o seu servidor, para que então ele possa fazer análise. E se o servidor ele ficou um tempo sem receber as informações, ele gera um alarme para que algum operador possa verificar o que está acontecendo com o equipamento. O que pode estar acontecendo? Alguém, assim, divertidamente, cortou a alimentação do equipamento. A bateria que estava cuidando daquele equipamento deu problema e o equipamento desligou. Então, eu não estou mandando as informações. Então, aí eu tenho que ter uma operação humana, tá? Isso é uma intervenção humana para poder estar corrigindo o problema também. Tá? Mas, levando em conta o quê? O meu sistema que faz análise dos dados e transforma aquelas informações, ele ficou sem receber durante um período X essas informações e, por conta disso, ele tem que tomar uma iniciativa para ver o que está acontecendo com o sistema. Tá? Entendi. Um outro ponto que a gente pode analisar, monitoramento de efluentes. Pode ser uma estação de tratamento de esgoto, tratamento de água, tá? Onde a gente vai monitorar a vazão, temperatura, o pH da água, oxigenação, turbidez, tá? O cloro. Então, são itens que o sistema, através de sensores, vão estar coletando informações de tempos em tempos. Então, o que significa isso? São pontos que você pode definir no sistema. Tá? Eu preciso fazer a captura dessas informações cada 10 minutos, mas eu não preciso transmitir a cada 10 minutos. Se eu transmitir a informação para o meu servidor a cada 1 hora, é suficiente. Isso diz o quê? Se eu vou capturar a cada 10 minutos as informações e eu transmitir a cada 60 minutos, então eu vou ter 6 informações armazenadas. Então, meu equipamento tem que ter capacidade de salvar essa informação para que ele possa, a cada 60 minutos, então, estar transferindo essas informações para o meu servidor, para que ele possa, então, fazer a análise devida daqueles dados. Então, a questão de tempo real, que o pessoal fala, depende muito mais da constante de tempo do sistema. Tem sistemas que são extremamente rápidos, por exemplo, controle de movimento, um movimento de um eixo de uma máquina, né, está ligado a um servomotor, por exemplo, tem uma constante de tempo rápido, uma flexográfica, por exemplo, que está fazendo uma impressão. E um constante de tempos mais lentas, como essa que você está me dando exemplo aqui de um efluente e tudo mais. Seria mais ou menos essa a ideia. Exato, exatamente. Tá? Um exemplo clássico que eu costumo dar nas aulas de CLP é quando você vai fazer um controle PID, por exemplo, quando você está fazendo a análise de uma tensão, você faz uma captura
a cada 100 milissegundos para poder fazer essa análise, a cada 50 milissegundos. Mas se for fazer um controle de temperatura, um sistema com uma inércia muito grande, pode fazer essa análise a cada 1 segundo. Você não precisa fazer a leitura a cada 100 milissegundos, porque a temperatura não vai mudar de 100 em 100 milissegundos. Tá? A massa térmica é uma coisa. A massa térmica então, demora mais. Exato. Então, são coisas, grandezas diferentes que você precisa avaliar em tempos diferentes. Então, dependendo do seu processo, você vai definir qual que é o tipo de aquisição dos dados e definir o tempo que você precisa mandar essa informação para o seu sistema. Tá? Sempre lembrando que, dependendo do tipo de pacote que você contratou de serviço, seja modem, satélite, rádio, você vai ter um custo. Então, o tempo que você está usando, você pode compactar as informações, não compactar, você pode fazer o que você quiser. Tá? Tudo vai depender da potência do seu controle, tá? Ou seja, do seu microcontrolador, microprocessador que você tem dentro do seu equipamento para executar todas as suas tarefas. Tá? Um caso clássico que a gente já tem há muito tempo, tá? E cada vez vem progredindo mais, tá? A Fórmula 1. Acho que hoje, não sei se tanta gente assiste Fórmula 1, mas antigamente, na época do Senna, todo mundo assistia a Fórmula 1, né? Por exemplo, monitorar todo o carro em tempo real para poder mitigar falhas. Tá? É uma coisa que acontece na Fórmula 1. Então, existem inúmeros sensores dentro de um carro que vai estar mandando N variáveis no sistema que ele fica processando aquelas informações em tempo real para saber o que está acontecendo. Então, esse é mais um exemplo de telemetria, tá? Porque não existe nenhum fiozinho preso lá no carro para você ficar capturando as informações, tá? São tudo enviados para o sistema para poder fazer a análise. Uma outra aplicação, tá? Controle de frotas de veículos. O que a gente pode avaliar isso? Pode ser tanto caminhões, quanto pode ser furgões, ou até um Uber, por exemplo, tá? Onde você vai estar recebendo do carro informações do odômetro, velocidade, freadas, acelerações bruscas, recurso, tá? Rastreamento. Antigamente, caminhões, eles tinham um sistema de tacógrafo, ou muitas vezes o caminhoneiro ia lá, falava, saí tal hora em tal lugar e rodei tantos quilômetros, cheguei tal hora em tal lugar. Hoje em dia, você tem em tempo real a posição, tá, no GPS e o horário que a caminhoneira estava. Então, você consegue evitar assalto, poder entregar, tá? Então, são coisas que você consegue avaliar para que você possa ter uma maior economia e também gerar segurança. E tem aqueles caminhoneiros malucos que ficam atrás de você, freando atrás do seu carro, tá? Querendo apavorar os outros motoristas. Tá? Então, tudo isso você consegue controlar, avaliar e tomar as suas medidas necessárias com relação à sua frota. E com isso, você gera economia para você e maximiza seus lucros. Tá? Na área de subestações, o que você vê de ação de telemetria, de TPs, TCs, relés digitais, relés de controle, de proteção, manobra? Então, nessa área de subestações, o que a gente poderia... Eu chamo que é a aplicação na área de energia. Né? Perfeito. Que daí a gente tem um modo bem genérico, tá? Para todo qualquer tipo de energia. Então, você tem dois pontos. Tá? Você pode estar monitorando somente a energia que você está consumindo. Então, você me questionou sobre subestações, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais ampla. Então, no âmbito da energia. Então, eu posso ter o quê? Um consumo de energia. Então, eu tenho na minha empresa ou fazendas, seja lá onde for, eu tenho um controle da energia que eu estou recebendo da minha subsidiária. Tá? Então, a Enel foi lá e está me fornecendo energia. Você tem um equipamento que está na minha entrada de todo o sistema, que ele vai estar monitorando o quê? Todas as tensões de cada uma das fases, as correntes, o fator de potência, então, ou seja, a potência consumida naquela minha indústria, tá? Como eu posso ter também, no mesmo local, uma pequena usina, onde eu estou fornecendo também energia. Então, eu consigo monitorar tanto o que eu estou recebendo, quanto o que eu estou produzindo. Perfeito. Com isso, poder avaliar a qualidade da energia, tanto que está chegando quanto está saindo. Existem alguns chips dedicados, tá? Analog Devices é um desses fabricantes, fabricam esses tipos de CIs que fazem leitura de todos os parâmetros elétricos. Então, tem uma matemática tremenda por trás
desse chip, tá? Embarcado dentro desse chip, já é hardware, tá? É lá no silício, onde ele já faz todos os cálculos, todas as análises e fornece dados prontos para você. Simplesmente você tem que parametrizar o chip, digamos assim, informando algumas constantes, por causa do que você pode estar usando PPs, PCs diferentes. Então, você tem aqueles fatores de conversão. Então, você tem que parametrizar para que ele possa te fornecer na unidade correta. Se é watt, quilowatt, megawatt, tá? Então, dependendo de onde você está, o que você precisa medir. Se eu estou numa residência, preciso saber nível de watt. Se eu estou numa indústria, watt para mim não importa. Sim, são megawatts. Estou avaliando. Então, está buscando essa informação, tá? Então você vai poder ter potência consumida, produzida, tá? E mandando tudo para o sistema. Volto a dizer, normalmente esses sistemas de telemetria, eles não têm uma inteligência para análise dos dados. Eles fazem a captura dos dados, armazenam e transmitem os dados que foram atestados remotamente. E você tem um outro sistema que vai efetivamente fazer a análise dessas informações. Professor, os protocolos a respeito que você mais vê por serem utilizados em telemetria são protocolos abertos, protocolos dedicados, e se quiser também citar algum fabricante do que você, na sua experiência, que você já trabalhou e vê grandes possibilidades de atuar em telemetria, à vontade. Eu trabalhei na Schneider, como você comentou. A Schneider tem diversos equipamentos nessa área, tá? Que fazem toda essa parte de aquisição de energia e fazem a transmissão. Então, eu não vou lembrar, não era minha área de atuação, energia dentro da Schneider, tá? O meu foco lá era mais desenvolvimento de CLPs, mas eu sei que eles trabalhavam bastante com isso, tá? Com essa parte, então eles são N equipamentos nessa área para poder fazer essa aquisição. Tá? Eu desenvolvi alguns equipamentos, tá? Na verdade, 2 equipamentos, estava agora avaliando um terceiro equipamento com um cliente, um deles para a área de energia, onde ele fazia toda essa parte de aquisição dos parâmetros elétricos, para poder então mandar para o sistema fazer as análises e com isso, inclusive, gerar a conta. Você tem um ponto de entrada, assim como a gente tem aqueles medidores de gás, por exemplo, em casa, ou medidor de energia no nosso relógio na entrada, existem dispositivos que fazem essa mesma medição na indústria. Então, você tem, por exemplo, lá no meio do mato, um posto lá, na verdade não é um posto, tá? Mas tem lá um ponto onde você está abastecendo alguns equipamentos com gás, tá? Caminhões, seja lá o que for. Então, tem que fazer a medição do consumo, ele faz essa medição e ele já fecha uma conta para mandar tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, o quanto foi o consumo, a média diária, claro que vai ter as informações, por exemplo, hora a hora, de quanto que ele consumiu naquele ponto, tá? Então, são todas informações que a empresa pode ter, tanto o fornecedor quanto o consumidor, do que foi efetivamente consumido naquele ponto. A mesma coisa para a energia elétrica, tá? Você consegue avaliar no dia a dia da sua empresa ou da sua fazenda qual está sendo o consumo. Se você tem uma pequena usina, ela está gerando energia também dentro da sua empresa ou fazenda, você consegue balancear isso, claro, existe todo um acordo com isso, tem que ter autorizações para você poder fazer esse tipo de serviço, tá? Não é foco hoje, tá? Mas onde você faz o cálculo do que você consumiu, o que você produziu, para ver se você vai ter um crédito ou vai ter que pagar alguma coisa também. Tá? Então, são alguns pontos que dá para serem analisados também através da telemetria. E protocolos de comunicação? Tem algum protocolo mais dedicado para telemetria? Ou isso é muito abrangente? Isso vai de equipamento para equipamento. Normalmente, você pode ter um equipamento que vai simplesmente transferir via celular, por exemplo. Perfeito. Ou rádio. Então, você pode mandar simplesmente bytes. Ele vai ter uma certa formação naqueles dados, tá? Que não deixa de ser um protocolo, então seria uma coisa bem proprietária. Alguns usam o protocolo Modbus, normalmente é usado o RTU, existe o RTU e o ASCII, né? Mas normalmente é usado o RTU, esse tipo de aplicação, mas é uma coisa bem aberta, tá? Não existe obrigatoriedade para alguma coisa. A não ser que você tenha no seu equipamento algum sensor muito específico, que o próprio sensor
tem algum protocolo. Então, aí o seu equipamento tem que ter aquele protocolo para conversar com o sensor. Mas entre o equipamento de telemetria e o seu servidor, digamos assim, não necessita ter nenhum tipo de protocolo. Os equipamentos que eu desenvolvi até hoje, eu não usei protocolo algum, tá? É uma sequência de informações que quem conseguiria entender é só quem tivesse efetivamente como é a montagem daqueles bytes, né? Então, pela montagem dos bytes, ele conseguia, do outro lado, a regra e fazer a desmontagem dos bytes e assim conseguir os dados, digamos assim. E por que montagem de dados? Mas não mais importante, tá? Porque você sempre tem você tem uma conexão segura, tá? Com SSL, criptografia do próprio modem, tá? Que vai estar gerando esse segurança, mas para você conseguir compactar os dados e com isso ter uma banda menor de dados trafegando a informação, quer seja por custo ou até por problemas de sinal. Porque você tem problema de sinal onde você coloca o seu equipamento, quanto maior a quantidade de dados, maior a probabilidade de você ser truncado no meio da informação. Se o seu pacote não chegar íntegro do outro lado, você perdeu a informação. Nem sempre existe uma redundância de dados ou alguns sistemas eles nem te garantem que entregaram o pacote. Tem mais isso, tá? Um caso típico desse é um sistema chamado Sigfox. Ele simplesmente transmite em mais de uma torre, tá? Transmite em 3 torres ao mesmo tempo. São frequências diferentes, exatamente para tentar evitar problemas de sinal, ruídos. Ele transmite em 3 pontos, mas você não recebe nenhuma informação de que o dado chegou, a informação chegou para mim. Você mandou, mas se Deus quiser, a informação chegou lá. É um sistema em malha aberta. Mais ou menos não tem uma checagem da recepção do valor. Nos sistemas de energia, ainda falando sobre sistemas de energia, caberia a telemetria ou uma forma, se é que pode se adequar a essa questão de transmissão de dados, a utilização da própria base de cabos elétricos com uma outra frequência, trabalhando nos sinais, onde você usa a própria rede elétrica como transmissão? Se a gente for levar ao pé da letra como telemetria, utilizando cabo já estaria fugindo um pouco, mas certo. É utilizado, tá? Eu não vou me lembrar exatamente agora com perfeição, mas eu lembro que há alguns anos atrás estava tendo um estudo por parte da Prefeitura de São Paulo para trocar todo o sistema de iluminação pública por iluminação LED, e nessas lâmpadas LEDs, digamos assim, ter um sistema com um protocolo, eu não lembro o nome do protocolo agora, tá? Onde esse protocolo estaria carregando essas informações, tá? Exatamente para tentar transformar no que a gente fala de Smart City. Tá? Então, estaria transformando a cidade em uma cidade inteligente, através de informações que estariam trafegando por toda essa rede de iluminação. Informações que seriam transmitidas ainda não havia sido divulgado, tá? Os estudos estavam começando, tá? Então não sei dizer que tipos de informação seriam levados, seria somente da rede elétrica ou mais alguma coisa, tá? Pensava-se, inclusive, em estar tendo Wi-Fi conectado dentro desse próprio cabeamento da iluminação pública. Smart Grid? Eu acredito, professor, que, como eu falei, todo sistema você consegue avaliar, tá? Eu não sou um conhecedor profundo de Smart Grid. São parâmetros que você teria que, eu não sei quais os parâmetros importantes dentro de um sistema Smart Grid, tá? Um especialista poderia melhor falar a respeito disso. Um especialista de Smart Grid. Mas as informações importantes ao sistema poderiam ser transmitidas e controladas através disso. É feito um monitoramento desses parâmetros e, com isso, você conseguir avaliar os problemas e sempre qual o objetivo de tudo isso? Você impedir falhas, ou tentar impedir falhas, tá? E mitigar qualquer tipo de problema que você possa ter eventualmente. É isso que você está monitorando. Então, a telemetria serve para isso, para você estar monitorando e vendo em tempo real o que está acontecendo, até mesmo na produção. Você está tendo uma produção, você está mandando informações dessa produção. Com essas informações da produção, você consegue, num sistema, estar avaliando toda a sua produção e gerenciando sua indústria, por exemplo. É bem abrangente, então, a área de telemetria. Totalmente, totalmente. Eu diria que telemetria é uma coisa que a gente pode chamar de nova, não é tão nova assim, tá? Mas a gente pode chamar de nova porque tem muita coisa ainda por vir, muita coisa, tá?
E agora com a internet das coisas, onde daqui a pouco vamos ter todo e qualquer eletrônico conectado, então a gente vai poder ter informação de tudo. Um grande problema hoje com relação à telemetria é a gente poder, em alguns equipamentos, desabilitar alguns tipos de recursos. Não quero fazer propaganda aqui, mas, por exemplo, tem aquele app da Porto Seguro, que você deixa rodando no seu celular. Então, ele fica exatamente monitorando esses pontos que eu falei, tá? A sua velocidade, como você faz curvas, as freadas que você dá, ou tem todo um mapa por trás do sistema, ele sabe as velocidades permitidas nas ruas, etc., se você está indo acima ou não, então ele vai te pontuando. O risco que eu digo na telemetria é qualquer. O usuário ele conhece o que o sistema faz e ele pode desabilitar alguns recursos para poder fazer coisas que não deveriam. São itens que deveriam ser cuidados. Cada vez mais eu acho que vão ter que ter intertravamentos para não ser qualquer pessoa que possa desabilitar alguma coisa, ter níveis de segurança para isso, né? Para você poder desabilitar. Claro que nesse exemplo que eu dei aí do celular, o celular é seu, então você tem total domínio sobre ele, mas nos sistemas, normalmente você tem níveis de segurança para poder desabilitar ou não, tá? Esses equipamentos que eu comentei com você que eu desenvolvi, eles enviavam de tempos em tempos, que você também define como usuário do sistema, ou pode desabilitar, inclusive. Logs do sistema. O que são esses logs do sistema? São diagnósticos do seu sistema. E quando eu digo do seu sistema, é do sistema de telemetria. Então, isso vai variar de fabricante para fabricante. Por exemplo, os que eu desenvolvi, a gente fazia o quê? Eu tinha a temperatura de operação do equipamento, porque esse equipamento, ele não está lá bonitinho, guardado dentro da casinha, ou dentro da indústria, num lugar com ar-condicionado. Não, muitas vezes ele está lá debaixo do sol, dependendo, ou dentro de uma caixa protegendo, ou se o próprio equipamento tiver todas as proteções necessárias para ficar as intempéries, tá? Chuva, sol. Então, ele tem que avaliar a temperatura de operação. Se ocorreu falta de energia, essa falta de energia pode ser porque alguém cortou sem querer o fio de alimentação, ou realmente alguém foi lá para sabotar e desligou o equipamento. Esses equipamentos podem ter diversos tipos de tensão de alimentação. Por exemplo, esse meu, ele tinha tanto a energia DC, tá? Então você colocava uma fonte DC nele, de alimentação, você tinha energia solar e tem a bateria. Essa bateria ela era recarregável, tá? Então, numa operação normal, com a alimentação DC, a bateria está sendo sempre carregada e ficava lá carregada em stand-by, esperando precisar entrar para trabalhar. Só que eu preciso ter uma segurança que a bateria está carregada e meu circuito não deu alguma falha, por algum motivo alguém desconectou a bateria. Então, a tensão da bateria é monitorada também já através desse log. O nível do sinal 3G, 4G, seja lá qual for o tipo de sinal que eu tenho, também é armazenado nesse log e transmitido para o usuário, lá para o sistema, para que ele possa estar monitorando esse tipo de informação. Esse nível de sinal é visto quando? Na hora da transmissão. Então, você vai ter exatamente nos tempos, nos períodos que você fez a transmissão de dados, qual era o nível do sinal naquele instante. Você vai poder avaliar, o meu sinal está ruim em tal região, então tem que trocar o tipo de antena, colocar uma antena melhor lá para que o meu sinal possa melhorar e com isso eu não corro risco de perder informações. Tá? Pode ser um sistema que está dentro de uma casinha, então tem uma porta de acesso, então alguém abriu essa porta para acessar o sistema, vai ter lá uma codificação, uma chave, um cartão, seja lá o que for, vai registrar quem foi que acessou, que horas que entrou, que horas que saiu. São informações que você pode armazenar no seu sistema, tá? E de tempos em tempos, enviando também para o sistema para que ele possa fazer uma análise do próprio equipamento, tá? Ou seja, um diagnóstico do equipamento, para saber se ele está ok, ou preciso mandar um técnico, um operador lá para corrigir algum tipo de problema, e eu não ter problemas no meu processo. Tá? Então, isso é uma coisa importante. A gente fala, muitas vezes, em telemetria, estou analisando meu processo, mas eu tenho que ver se o sistema que faz análise do seu processo está bom também. Se ele tiver com problema, você vai ter uma análise ruim, tá? Vai ter informações erráticas do seu processo. Então, você tem que ter garantias que o seu processo está ok. Perfeito. Perfeito, professor. Mais alguma coisa que a gente encerrar, que você acha que é importante? Suas últimas considerações? Só um comentário sobre, eu falei um pouco sobre o Sigfox, tá? Que é uma outra forma, além... Ele poderia, não é, mas Sigfox, poderia... é isso? Alguns... Sigfox. Acham ele na mesma
mesma linha de GSM, tá? Celulares, tá? Eu não considero como sendo a mesma coisa, mas usa mais ou menos o mesmo esquema, é uma frequência que está fora das frequências licenciadas no Brasil, então podem ser usadas, tá? E é ele que faz aquela transmissão sem ter o feedback se recebeu ou não, mas manda para mais uma torre. Você tem um custo fixo anual disso, você faz um contrato. A parte que é ruim, por enquanto, é uma tecnologia que está, sei lá, há poucos anos aqui no Brasil, então existem poucos sensores que têm essa tecnologia. Porque você tem que ter um módulo Sigfox acoplado a esse sensor, então normalmente o sensor já vem com um único módulo, o sensor mais o Sigfox, tá? Para que ele possa se comunicar com a rede Sigfox, tá? A vantagem é que toda a parte de background do sistema, ou seja, o servidor de dados, eles disponibilizam para você tudo pronto já. Então você só vai ter que ir lá e criar uma API para extrair os dados que você receber e sim jogar para o seu sistema para fazer análise. Toda a parte de recepção da informação está tudo pronto por eles, com níveis de segurança, etc. Você simplesmente vai lá e faz a retirada dos dados nesse servidor, leva para o seu servidor e trata os dados como você precisar. Né? Então, são sistemas, mais um sistema que está entre os demais que nós temos. Tá? Hoje em dia, os sistemas estão se desenvolvendo bastante. Existem diversos equipamentos hoje nessa linha, e é um mercado que dá efetivamente para outras pessoas que ainda não participam entrar. O único problema disso é preço, é custo, tá? Então, se você não tiver uma quantidade grande, você não consegue ter um custo bom para o seu equipamento e com isso conseguir sobreviver no mercado, né? Tem gente que prefere uma solução customizada, que para o tipo de trabalho que ele tem precisa de uma coisa mais customizada, e às vezes ele não consegue encontrar o que ele precisa no mercado. E acaba contratando para executar esse tipo de serviço. Desenvolvimento. Exato. Perfeito. Professor Davi, agradeço pela aula e muito obrigado aí pelas informações que são de grande valia para a gente. Um bom dia, um bom trabalho e que a gente possa futuramente continuar uma conversa nesse sentido sobre telemetria e outros assuntos da área de automação, na área de medidas, na área de controle. Obrigado, professor. Mais uma vez agradeço o convite e poder estar colaborando um pouco aí no meio acadêmico com algumas informações, né? O que possa ser útil aos seus alunos e todos aqueles que assistirem ao vídeo. Obrigado.